Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos reunidos aqui na oração da manhã que eu tenho feito todo dia. Irmãos, como é bom estar aqui buscando a Deus junto com vocês, não é? Eu sinto assim uma paz, uma leveza, e eu já vi muitos de vocês comentarem que vocês entram aqui, vocês começam esse momento e quando vocês saem do vídeo, parece que vocês já são outra pessoa. Isso acontece, irmãos, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para limpar o nosso coração, para nos dar paz, para nos santificar. Precisamos da palavra. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que são influencers, né? Pessoas que trazem um conteúdo, criadores de conteúdo. E eles muitas vezes eles perdem tempo com tanta coisa. Eles falam mal do outro, falam mal do pastor, falam mal da igreja. É claro que a gente tem que abrir os olhos das pessoas. Mas, irmãos, a coisa mais importante é aprendermos a verdade. Porque quando você conhece a verdade, automaticamente você sabe o que é mentira. Você sabe o que não vem de Deus. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, precisamos ser libertos a cada dia pela verdade, pela palavra. E hoje, enquanto eu meditava aqui na Bíblia, o Espírito Santo, ele me falou claramente que ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Irmãos, nós não podemos nos acomodar, não podemos achar que a nossa vida não vai acontecer nada de novo, nada de bom. Irmãos, isso é mentira do inimigo, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Deus está sempre fazendo algo novo. Nós é que muitas vezes escolhemos um cantinho para ficar ali parado, sem fazer algo novo, sem aceitar novos desafios. Mas Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito, ou seja, aquele que entregou a sua vida para Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador e se arrependeu dos seus pecados, agora o Espírito Santo, ele vai mover essa pessoa. E o que acontece? O vento, você não sabe de onde ele vem, você não sabe de onde ele vai, para onde ele vai. Assim também é com aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Deus está sempre em movimento. Irmãos, hoje eu estou falando para vocês aqui na internet, eu estou gravando vídeos, mas já houve épocas da minha vida em que eu fazia outras tarefas, em que eu liderava os jovens da minha igreja. Já houve períodos em que Deus queria que eu ficasse trabalhando somente na empresa do meu pai. Então a nossa vida é dinâmica e nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo para não fazermos escolhas erradas. Muitas vezes o que Deus vai querer de você é que você não faça absolutamente nada. Nós vemos o exemplo de Elias. Elias estava acostumado a ir no palácio do rei Acabe e ele foi lá e entregou uma palavra dura para o rei Acabe dizendo que não choveria. Depois daquele momento, Deus falou: Elias, agora você não vai ficar no palácio mais, você vai para o riacho. Eu vou te levar para o riacho de Querite e lá eu vou me manifestar na sua vida. Lá eu vou falar com você, será um tempo de provisão. Irmãos, Elias então ele teve que se retirar. Então, lembra do que eu falei? Tem momentos em que você vai estar fazendo muita coisa. Tem momentos que Deus vai tirar você e vai deixar você de escanteio, vamos assim dizer, você em repouso. E quando Elias chegou no riacho, esse riacho chamado Querite, para você que não sabe, a palavra Querite significa cortar para colocar no lugar certo. Deus estava ali moldando Elias. Imagine uma máquina de cortar troncos de árvore, por exemplo. Ela corta aqueles troncos para ficar tudo do mesmo tamanho. Assim também Deus, muitas vezes ele nos retira, né, da multidão, daquela muvuca, e ele nos coloca numa posição onde ele vai tratar conosco, ele vai nos moldar e ele vai nos deixar do jeitinho que ele deseja. E enquanto Elias estava ali diante daquele riacho, a Bíblia diz que veio corvos e alimentava Elias todos os dias. E interessante que os corvos se alimentam de carne, mas aqueles corvos foram usados por Deus para trazer o alimento. E então Elias, ele bebia da água do riacho, até que a Bíblia diz que por causa da sua oração, realmente não houve mais chuva sobre a terra. E durante 3 anos e meio não choveu. E por causa disso, aquele riacho que alimentava Elias, de repente se secou. E quando o riacho secou, aí Deus deu a próxima direção. Deus falou: olha, vai na casa de uma viúva e lá eu vou sustentar a viúva e eu vou te sustentar também. Entendeu, irmãos? Tem tempos na nossa vida. Tem tempo de você ficar em silêncio
tem tempo de você fazer algo. Tem tempo de acontecer milagres e tem tempo de haver o silêncio de Deus. Eu sei que o Espírito Santo já começou a tocar o seu coração aqui e nós já vamos começar com a mensagem de hoje. E eu não tenho dúvidas, Deus está para fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo que talvez você nunca ouviu falar de alguém que experimentou isso. É isso que Deus tem para você, amém? Eu me lembro quando eu comecei aqui na internet, foi para atender um chamado que Deus me deu. Deus falou para mim criar uma página no Facebook, porque a partir dali Ele me usaria na internet. E depois do Facebook eu criei o meu Instagram para falar de Deus, eu criei aqui o canal do YouTube. E eu me lembro que eu ficava muitas vezes pensando assim, nossa, mas eu não conheço ninguém que tenha um testemunho como esse, de que Deus mandou criar uma página no Facebook, de que Deus começou a usar na internet, né? E irmãos, o que Deus faz na nossa vida é algo totalmente novo. Não fique olhando só para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, porque muitas vezes você pode se comparar e você pode pensar, nossa, eu não estou fazendo nada na minha vida, eu estou perdendo tempo. Mas irmãos, antes de eu começar na internet, houve um longo período de espera, um longo período em que parecia que nada estava acontecendo, mas na verdade Deus estava me colocando do jeito certo, no tamanho certo, da maneira que Ele queria. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar com a mensagem de hoje. Depois da mensagem eu vou fazer uma oração. Eu quero orar de forma específica por você, principalmente por você que está desanimado, cansado e acha que nada de novo pode acontecer com você. Então fique comigo até o final. E antes eu só vou te pedir uma coisa, clique abaixo do vídeo no botão inscrever-se, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples e fácil, então venha caminhar junto comigo, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa, é muito mais fácil a gente seguir por um caminho que já foi desbravado por outras pessoas, não é verdade? Tente se lembrar aí, por exemplo, de um caminho na roça. Todo mundo vai por aquele caminho. Por quê? Porque alguém já abriu aquele caminho no meio do mato. Alguém já tirou as pedras, alguém já tirou o cascalho, o mato. Então é muito mais fácil você ir por esse caminho. Só que o que Deus quer fazer na sua vida é algo completamente novo, algo desconhecido, mas que Deus já conhece. Só que para isso você precisa ter fé, você precisa confiar que o Senhor estará te guiando. Amém? Deus quer te levar por caminhos que Ele já preparou. E um exemplo disso é muito claro na vida de Josué. A Bíblia fala que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E é muito comum a gente pensar que Josué simplesmente deu continuidade ao que Moisés já havia fazendo, certo? Ele recebeu a missão de liderar o povo de Israel à terra prometida. Só que, irmãos, tudo o que aconteceu na vida de Josué foi algo novo. Deus mesmo disse, olha, a partir de hoje você vai lidar com outros tipos de desafios, mas eu estarei contigo. E aí então a Bíblia diz que Josué, ele enfrentou o desafio de cruzar o Rio Jordão, numa época, irmãos, que as águas estavam transbordando. Eu já fui no Rio Jordão, eu já batizei pessoas no Rio Jordão. Hoje é um riacho fino, é um riacho pequeno, apesar de ser bem volumoso. Mas irmãos, na época de Josué, o Rio Jordão era algo grande, era algo que tinha muita água mesmo. E aí é interessante que Deus falou para Josué atravessar aquele rio. Só que tinha um porém, irmãos, como que ele ia atravessar aquilo tudo? E foi então que Deus deu a seguinte ordem, e eu vou ler para você o que está escrito em Josué capítulo 3, o versículo 3 ou 4. Olha só o que Deus disse. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, saiam de onde vocês estão e nos sigam. Vocês nunca passaram por esse caminho antes, por isso eles os guiarão. Mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca e não se aproximem dela. Olha isso, irmãos, Deus deu para ele uma direção inusitada, uma direção que talvez Josué nunca tinha ouvido falar sobre. E aí sabe o que aconteceu? Quando eles colocaram os pés na beira do Rio Jordão, eles tiveram que confiar que Deus faria um milagre naquele momento. Porque Deus mesmo disse, olha, vocês nunca passaram por esse caminho antes, mas eu guiarei vocês. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Quando os sacerdotes pisaram na água, a água simplesmente recuou e formou uma barreira, permitindo que o povo passasse a pé enxuto. E o que era impossível aos olhos humanos se tornou então possível pelas mãos de Deus. Agora eu quero que você pense numa coisa aqui.
Quantas vezes Deus te chama para fazer algo novo, mas o medo, a dúvida te paralisam? Não é verdade? E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, como é que eu vou saber se é de Deus ou não, pastor? É isso que me trava, é isso que não me deixa avançar. Mas irmãos, aqui está a resposta, ó. Se o caminho que você quer trilhar exige que você confie completamente em Deus, olha, é um bom sinal de que Deus quer que você percorra esse caminho. Porque tudo que é fácil, irmãos, tudo que não depende do Senhor, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente confie nele, que Ele está no controle. Talvez a sua vida esteja naquele momento de transição. Quem sabe Deus está te convidando para tomar uma decisão ousada na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Talvez você vai ter que sair da sua zona de segurança, da sua zona de conforto, e você vai ter que investir num projeto que parece grande demais, talvez começando um novo ministério ou começando um novo trabalho, por exemplo. Esse convite, irmãos, para sair da zona de conforto, eu creio que é do próprio Espírito Santo. Ele é que está sempre nos chamando para algo novo, entendeu? Então não se acomode, não gaste o seu tempo, não desperdice o seu tempo. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, que está lá em Isaías 43, o versículo 19, que Deus diz assim para o seu povo, ó: vejam, eu estou prestes a realizar algo novo. Eu já comecei, vocês não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto e eu criarei rios na terra seca. Aleluia. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que já começou a fazer algo novo, só que muitas vezes a gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos acomodados, nós demoramos demais para atender o chamado de Deus. Nós ficamos muito tempo só se lamentando, só orando e não tomamos atitudes práticas. Então, eu quero te dizer 3 coisas aqui que você precisa fazer a partir de agora, se você quiser experimentar algo novo da parte de Deus. Você tem que ter fé, você tem que ter obediência e você tem que ter dependência. E eu vou te explicar rapidamente essas 3 coisas e depois eu quero orar pela sua vida. Por favor, não saia daqui. O Espírito Santo vai te tocar hoje, amém? Primeira coisa, como eu te disse, é a fé. Irmãos, é o primeiro passo. Primeiro, você crê que Deus pode fazer algo novo, mesmo antes de ver um milagre. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito incrédulas, muito céticas. Elas ficam pensando assim, mas isso aí Deus fez lá atrás, lá no passado. Hoje Deus não faz mais. Irmãos, Deus tem feito muita coisa, viu? É nós que não estamos percebendo. Então, como que você pode ter mais fé? Primeiro, a própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então é muito importante que você ouça a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa vocês já repararam aqui, sempre antes de orar, eu trago um ensinamento da Bíblia, da palavra, porque é isso que vai gerar fé no nosso coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Então, você precisa alimentar a sua fé, porque o impossível Deus vai fazer, mas a sua parte, o que é possível, é você alimentar a sua fé. Então procure meditar mais na palavra, peça para o Espírito Santo te revelar o que está escrito na Bíblia, para que você não faça escolhas erradas. Irmãos, uma maneira de nós sabermos se algo é de Deus ou não, é se nós sentimos paz depois de orar, entendeu? Quando você está em oração, o Espírito Santo ele vai tirar a sua paz se algo não vem dele. Tente imaginar aí se você tivesse que fechar um contrato com alguém, é algo muito sério, concorda? Se você não fizer um contrato, você pode lá na frente se frustrar muito. E aí então você conversa com a pessoa no qual você vai fazer esse contrato, só que essa pessoa, apesar de parecer tudo bem, parecer que é uma pessoa ótima, com boas intenções, parece que alguma coisa te incomoda, você não sabe o que é. É nessa hora que você tem que intensificar a oração, porque pode ser que o Espírito Santo está tocando no seu coração dizendo, olha, não vai por esse caminho, não feche esse contrato, não faça sociedade com essa pessoa. Irmãos, esse exemplo que eu dei aqui para vocês é algo que já aconteceu comigo e não foi 1, 2 vezes não. Várias vezes Deus tirou a minha paz sobre algo. E muitas vezes também eu senti paz enquanto eu orava, depois de orar, entendeu? Então, eu quero dizer para você, alimente a sua fé. Gaste o seu tempo alimentando a sua fé com a palavra de Deus, buscando intimidade com o Senhor. Glória a Deus, está entendendo isso? Em segundo lugar, vem a obediência. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Se Deus te mandou avançar, siga em frente, mesmo que você não enxergue a estrada inteira. Lembre-se, Deus prometeu abrir caminhos no deserto. Deus já está abrindo esses caminhos.
e Ele não falha, aleluia. Então tente pensar aí talvez na sua missão de vida. Pode ser que Deus está te chamando para começar um projeto de evangelização, um trabalho social ou algo totalmente novo que ninguém que você conhece já fez isso antes. Mas tenha coragem, seja obediente. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, é porque Deus já preparou todos os recursos e Ele vai te capacitar a cumprir o seu propósito. Amém? Você está entendendo isso? Então, seja obediente. Não importa se pareça loucura, não importa se as pessoas vão te criticar, se as pessoas vão zombar de você. Para você experimentar algo novo na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, financeira, emocional, qualquer área, você precisa obedecer mesmo sem ver toda a estrada pela frente. E por último, vem a dependência. Irmãos, isso não é fácil. Olha, precisamos ser dependentes de Deus em todos os momentos e para isso não podemos confiar na nossa própria capacidade. Lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Inclusive a Bíblia diz: não confie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas se alguém quiser se gloriar, se alguém quiser fazer algo de valor, algo tão importante, faça isso. Procure me conhecer, diz o Senhor. Irmãos, então quando você é dependente, é a hora em que você está conhecendo a Deus de verdade. Você vai olhar à sua volta, parece que você só enxerga escuridão. Mas quando você é dependente, é como se houvesse uma luzinha, é como se houvesse uma lanterna na sua frente. E a única coisa que você enxerga é o próximo passo. Então seja dependente de Deus, porque Ele não vai te revelar todo o caminho. Ele quer que você confie nele hoje e daqui a pouco, e que você fique nessa dependência, um passo de cada vez. E se você olhar para Jesus, se você focar nele, com certeza você não vai ser atingido pelo inimigo. Deus vai guardar o seu coração. Amém? Até que as promessas se cumpram. Então, como eu disse para vocês, irmãos, Deus está fazendo algo novo e é possível que Deus já tenha começado, mas você não percebeu. E eu creio que hoje muitos de vocês foram tocados por essa palavra. Por isso eu peço que você comente aqui, escreva o seu nome e coloque uma frase na frente: Senhor, me conduza pelo teu caminho novo. Amém? Eu quero ver o seu nome aqui nos comentários e eu quero também agora orar pela sua vida. Então, se você puder, você fecha os seus olhos e no final da oração não saia, compartilhe esta oração. Olha, irmãos, quantas vidas podem ser tocadas através de você. Você é especial para Deus e Ele quer te usar na obra dele. Então, embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Não deixe de clicar nesse botão e enviar para os seus amigos e familiares no WhatsApp, tá bom? Feche os seus olhos agora e eu quero orar por você e pela sua família nesse momento. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão especial. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, meu Pai, pela tua presença que jamais nos abandona e sempre nos aponta um caminho novo, mesmo quando a gente olha ao nosso redor e não vê uma saída. Ó Senhor, Tu és o Deus de toda provisão, de todo cuidado, aquele que abriu o Jordão para o Teu povo passar, aquele que faz rios brotarem no deserto e que renova todas as coisas com a Tua palavra. Ó meu Deus, nesse momento eu apresento diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã, que tem orado comigo todos os dias. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus. O Senhor sabe das dificuldades que eles enfrentam, das incertezas que tentam enfraquecer a sua fé e daquelas barreiras que parecem altas demais. Oh meu Deus, mas em tudo isso nós queremos te glorificar. Ainda que nós estejamos hoje no fundo do poço, nós queremos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Pai, muitas vezes nós não estamos percebendo o que o Senhor está fazendo, porque é tanta confusão na mente, é tanto medo, é tanta incerteza. Nos ajude, Senhor. Acalma a tempestade do nosso coração. Oh, meu Deus, perdoa-nos, porque em algum momento nós ficamos paralisados pelo medo ou pela dúvida. Deixamos de confiar na Tua palavra porque olhamos somente para as circunstâncias. Mas nós te pedimos agora, meu Deus, nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Lava-nos de todo pecado, de todo pensamento que nos afasta do Teu propósito e da Tua vontade. Oh, meu Deus, nós precisamos ser limpos, restaurados e fortalecidos para viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ó Senhor, meu Deus, visita cada lar,
visita cada família que está unida em oração comigo. Eu oro para que o Teu Espírito Santo faça uma grande transformação nesses corações, colocando esperança onde há desânimo, levantando aquele que se sente fraco e derramando paz sobre quem está ansioso. Ó, meu Deus, abre portas de emprego, abre portas de oportunidades, Pai, de pessoas que precisam trazer o sustento para casa, pessoas que hoje não têm dinheiro na conta, pelo contrário, estão devendo. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão enroladas até com a agiota, estão devendo para agiotas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor, dessa vida tão difícil. Ó, meu Deus, eu creio no que a Tua palavra diz, que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ó, meu Deus, não nos deixe, meu Pai, ser levados pela miséria, pela escassez. Eu oro também, meu Pai, por relacionamentos que estão machucados, feridos. Quantas pessoas, meu Pai, não sabem se relacionar, não sabem controlar suas palavras, não sabem controlar sua língua, suas emoções. Ó, meu Deus, nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, a ter domínio próprio. Meu Deus, eu já vi tantos milagres acontecendo, Pai. Eu já vi tantas pessoas que antes eram de uma maneira, eram brutas, sem educação, xingava, maltratava, não honrava o marido, não honrava a esposa, mas hoje estão transformadas pelo Teu poder. Por isso eu te peço, meu Pai, opera milagres, faça milagres, Jesus, assim como o Senhor fazia quando esteve aqui na terra. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é na autoridade do nome de Jesus que eu mando embora agora todo o mal na vida dessa pessoa, todo o mal que tem levado essa família à destruição, à ruína, à divisão. Eu repreendo toda a obra de Satanás contra essas pessoas, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, dá-nos um novo coração. Muda a nossa vida, Senhor. Quantas pessoas agora estão enfermas, doentes, acamadas, precisando de um milagre, precisando de uma libertação, de uma cura completa. Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor. Eu creio que o Senhor já está liberando o Teu poder, enviando os Teus anjos a guerrear por nós. Ó, meu Pai, nós consagramos a nossa vida, a nossa família e os nossos projetos ao Teu cuidado. Faça de nós, Senhor, instrumentos em Tuas mãos. E obrigado, meu Deus, por ouvir a nossa oração, por nos fazer sentir a Tua presença agora mesmo. Que cada pessoa que está orando comigo, meu Deus, seja fortalecida, saia desse momento de oração renovada e pronta para viver os Teus planos. Nós oramos e nós cremos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós oramos e já Te agradecemos por tudo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres, e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição, e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho, que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.